Fala, galera, mais um podcast. Hoje, diferente da área de saúde, a gente trouxe um convidado especial para a gente aqui da clínica, para a gente da clínica lá, que é o Diego. Diego é nosso paciente lá da clínica e eu trouxe ele porque ele é um dos nossos cases de sucesso. A gente tem outros, mas como eu achei que ele falava bem em câmera, porque ele é líder, então eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a jornada, né, traçada e como que foi as dificuldades que ele encontrou nesse processo e o que fez ele ser vitorioso. Porque ainda tem uma jornada, né, grande pela frente e na verdade, é uma luta constante, né, hoje. Não só com você novo, mas com as pessoas que eram do seu acompanhamento mesmo familiar ou social, né, enfim. É isso, Diego. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar. Pelo convite. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, a gente poder bater esse papo. Espero poder, falar um pouquinho dessa história e ajudar outras pessoas, né, que de repente se encontram na mesma situação, sim, que querem o mesmo objetivo ou um objetivo semelhante. Espero conseguir ajudar alguém. Bacana. Uma coisa que ficou muito marcado quando você foi no consultório, e isso foi um dos motivos que eu te convidei para vir, e foi o primeiro paciente que eu convidei a vir, foi que você já tinha perdido bastante peso, e aí eu estava com a bioimpedância na mão, e aí a gente traçou outra meta, né? Tanto eu quanto você e o João. Mas eu comecei outra meta agora de ganho de músculo em vez de perda de gordura, e eu perguntei para você se era viável disso acontecer. E aí você falou para mim assim que sim, eu até achei estranho pela simplicidade como foi, né, a resposta. E você falou bem assim, quando eu trabalhava e eu vendia o produto, dependia de mim, eu sabia que ia ter certeza que eu ia conseguir. Hoje eu sou líder de uma equipe e o meu resultado depende da equipe. É lógico que eu estar motivado faz parte do processo, né? Mas não depende só de mim o sucesso do meu trabalho hoje. Isso daqui, aí você mostrou a bioimpedância, depende só de mim, então não tem como dar errado. Aí eu falei, é isso. Quando a gente quer e depende só da gente, não tem como dar errado. Sim. Mas a gente tem que querer. Perfeito. Fala para mim um pouquinho dessa sua jornada de peso, o que te mobilizou a mudar, né, o peso e a cabeça e tudo que você mudou até hoje? Eu acho que foi um processo ao longo da minha vida inteira, né? Assim, eu sempre fui gordinho, às vezes de mais, às vezes de menos, mas há muito tempo, desde os 18 anos, 17 anos, minha vida inteira, sempre fui gordinho. E aí até a primeira vez que eu comecei a fazer dieta foi por causa da minha mãe, que me levou no médico. Eu nem queria, dizia que não queria. Mas ela me levou e aí acabou que eu emagreci um pouquinho e comecei a ver que era uma vida um pouquinho melhor para mim. Sim. E aí, ao longo desse tempo, né, isso é mais ou menos com 19 anos, hoje eu tenho 34, eu vim nesse processo de aprendizado, emagrecendo, engordando de novo, emagrecendo e engordando. E aí, nessa vez que realmente teve uma mudança de vida, tiveram algumas coisas que eu aprendi, né? Aí tem vários motivos. O fato de ter sido gordinho e assim, tá num processo em que eu estava sedentário, com 125 quilos, estava insatisfeito, mas não via como poder mudar. Tinha me machucado, sempre gostei, apesar de sempre estar acima do peso, eu gostava muito de esporte, fiz faculdade de educação física, já fiz capoeira, com mais de 100 quilos. Só tem uma coisa errada nele, que ele tem uma cruz de malta tatuada nas costas, talvez esse foi o erro, ser vascaíno. Então eu não ia tocar nesse assunto, mas já que você tocou, sou muito Vasco mesmo. E aí, assim, esse processo, eu acho que uma coisa que eu queria passar muitas pessoas acabam não começando uma dieta porque já falharam muito. Sim. E eu entendi que esse processo de falha me fez chegar até aqui hoje e ter resultado. Eu vim aprendendo com as falhas, entendendo o porquê que eu tinha falhado, e isso me ajudou agora. O peso, o que eu tinha falado até com o podcast com a Raquel, foi exatamente que é muito cruel a obesidade, porque é uma luta. Eu falo que uma vez gordinho, sempre gordinho. O seu corpo sempre vai fazer você voltar ao peso que estava antes. Não, isso não é uma coisa de falta de caráter, é hormonal e metabólico mesmo, né? Assim, o seu gasto energético diminui e a sua vontade de comer aumenta.
E aí, realmente, o hipotálamo ele registra o maior peso que você já teve e fica nessa luta constante de reganho. Ele entende que se você perdeu 10, ele fala, a gente tem alguma coisa errada, vamos fazer ele ganhar 10 de novo. Então, você fica nessa luta até você entender e aceitar que você e você precisa fazer o dobro do sacrifício do que as pessoas comuns fazem, ou magras fazem, é difícil. Sim. É muito difícil. E aí, não sei cientificamente, mas talvez entre também a parte da criação lá na infância, Sim. como é que era a relação com a comida. Eu lembro de coisa de vó, né, de família, assim, pô, come, repete, se você repete é porque tá gostoso, se você não repete é porque não tá gostoso, de querer agradar com doce, normal, né, como qualquer família. Sim. Então, acho que isso também contribui para que, além dessa questão fisiológica, de repente... a questão ali da criação te faça voltar... O afeto também, né? O afeto, as lembranças. Sim. E a avó, ela é de uma época onde a criança gordinha era uma criança mais saudável, né? Então, não, esse menino tá muito magro, deixa eu botar comida, né? Sim. E aí, vem um gostinho de infância, né? Assim, aquele bolinho que vovó fazia, essas coisas todas ficam na infância. E aí, se você usar só isso como uma recompensa, você acaba... deslizando muito, né? Perfeito, isso ajuda a falhar, né? E aí eu vim aí, enfim, tinha me machucado, né? Como eu falei, eu gostava muito de praticar esporte. Sim. E aí aqui, morando em Teresópolis... Gelado. Comida. Sem ter Você era do Rio? Eu era do Rio, moro aqui há 3 anos. E aí jogava futebol, de vez em quando, uma vez por semana. E aí, numa vez, eu machuquei a panturrilha. Aí, bom, fui ao médico... Ele indicou ficar 1 mês parado e fazer fisioterapia. Eu não fiz fisioterapia, ao invés de ficar 1 mês, eu compensei e fiquei 2 meses. Sim. E aí eu fui voltar a jogar futebol. Na primeira pelada que eu fui jogar, 5 minutos de futebol me machuquei. Mesma panturrilha. E aí eu vi lá um pessoal também com uma idade avançada, com um pouquinho mais de peso também, que conseguia jogar futebol. E aquilo mexeu comigo. Pensei, poxa, eu tenho 34 anos... Não consigo jogar nem bola. Não consigo nem jogar bola. Eu amo jogar bola. E como que eu vou fazer a partir de agora? Sim. Eu devo ter que emagrecer, mas eu não me vejo como. Mas depois de alguns meses eu entrei no CrossFit, por acaso. Daqui a pouco eu conto essa história. E aí, ao longo desse processo de emagrecimento, ali com alguns meses, com resultado já, sem nem direcionamento médico nem nada, mas fazendo da minha cabeça... já construindo o meu pensamento sobre, eu percebi que dependia só de mim. Mais de você do que qualquer outra coisa. Muito mais. Não dependia da minha esposa, não dependia da minha família, dos meus amigos. Eu entendi que eu precisava tomar decisões racionais e não deixar o meu emocional, que sempre me levou a comer. Eu vou na festa. Só na festa aqui, só um pouquinho. Então, isso me deu mais força para continuar. Sim. Percebi que só dependia de mim. Se depender de mim, eu vou até o fim. Na verdade, eu nem sei qual é o fim. Eu sei que é um processo. Eu sempre mais. Assim, eu falo que o ser humano ele não pode ficar confortável onde ele está, porque ele vai regredir, né? Eu falo que nossa vida é uma escada rolante descendo e a gente está subindo. Se você parar, você vai ser puxado para baixo. Se você mantiver no mesmo ritmo, você fica no mesmo lugar e está tudo bem. Mas se você quiser ir para um degrau superior, você tem que correr um pouquinho mais, né? Sim. Eu acho que isso ajuda também muitas pessoas a falharem, né? Ter uma meta. Sim. Eu quero emagrecer 10 quilos em 4 meses. Beleza. Chegou se for lá. Um projeto ali a curto prazo e for consciente, tudo bem. Sim. O problema é a pessoa que quer mudar de vida e coloca uma meta, que eu já fiz muito isso, né? E aí, quando você chega na meta... Não tem mais objetivo. Acomoda. E aí é só questão de tempo de você falhar de novo e voltar ao que você era, dada a explicação que você deu. Sim. Então... e eu lembro que teve uma vez que você foi lá na clínica como profissional, né, assim, no seu trabalho. E que você não era meu paciente ainda, a gente bateu um papo ali rápido, eu sou sempre receptiva, né, sempre brincalhona. E eu não consigo... todo mundo que vai lá no consultório, qualquer coisa, pode ser representante de remédio, de qualquer outra coisa. Eu não consigo não botar aqui ali uma liçãozinha ali que vai ficar ali na mente, né? Assim, tanto é que meus contadores, todos são meus pacientes, sabe assim? E aí eu lembro que você foi lá, não lembro se foi com a Ana, eu acho, foi com a Ana. E aí você falou, eu vou voltar aqui, né? E dito e feito, eu voltou. Falei aquilo e nem sabia mesmo se ia voltar assim. Eu sabia que eu precisava, que talvez fosse realmente um caminho, mas
eu não tinha como falar, daqui a alguns meses, eu sabia que eu precisava. Até falei, pô, se você for dar porrada, eu sei que tá certo mesmo, eu não tô certo, mas, cara, um dia eu vou voltar, não sabia quando, Sim. por que eu ia voltar, mas as coisas, tudo que a gente declara acontece, sim, né? Então, sim. realmente voltei já com um caminhozinho Sim. percorrido, e aí o fato de ter ido lá potencializou bastante. Se eu tenho resultado, também sou muito grato por você, Sim. pelo João, que me Mas eu ajudaram falo que bastante. a maior parte do trabalho é seu, né? Assim, eu falo com uma vez uma paciente minha, ela foi em mim, a gente fez até um podcast com as frangas, que foi a Luana, que hoje é minha amiga, ela falou que ela só mudou porque quando eu falei assim, se você fizer o que a gente combinar aqui, vai dar certo. Se não fizer, eu continuo magra. Você que não vai. Então, tipo, o insucesso é seu. É lógico que o sucesso é em conjunto, mas o insucesso acaba sendo muito do que você botou em prática. Eu falo que o trabalho do profissional da área de saúde, e são todos, tá? Não só médico, mas o nutricionista, o educador físico, todos que mexem com saúde, eu falo que é um revezamento. E pode ser 4x4, pode ser 2x2, pode ser qualquer um, mas é um revezamento com bastão. Eu te entrego o bastão e você tem que correr. Entendeu? Sim. E aí você pode passar o bastão depois, mas ou eu passo para o nutricionista passa para o educador e o educador passa para você, só que você tem que correr também. Você faz parte do revezamento. Porque se você não fizer, não vai adiantar. Você Sim. não vai ganhar. Na verdade, todos perdem ali na situação, né? Mas quando traz o resultado positivo, eu falo que eu consigo perceber quando vai dar resultado certo. Tem alguns que surpreendem positivamente, tá? Mas eu sei quando vai dar resultado é quando começa sem mim. E vai me procurar quando já tem um limite. Porque eu sei que aquela pessoa já começou. Porque a maioria que vai em mim é tipo assim, eu espero que você faça alguma coisa por mim. Entendeu? Uhum. Então, todo mundo que vai lá no consultório espera que eu faça alguma coisa por ela. É igual aquela pessoa que é sócio investidor de academia, que só de pagar já acha que vai emagrecer, e na verdade tem que fazer alguma coisa. Quando o paciente chega lá e fala, não, já comecei, já tirei isso, já entrei na academia, já melhorei, já perdi até uns 4 quilos aí do que eu estava. Eu falo, não, isso aí vai dar certo. Esse aí já tem um caminho... E a mudança, né, já mental. O que me fez procurar vocês é porque eu já tinha começado... Eu acredito que eu também conseguiria algum resultado, mesmo sozinho. Sim. Só que sozinho é muito mais difícil. E aí o que eu buscava era um norte. Até mesmo para afirmar, cara, o seu caminho está certo, continua nele. Sim. Eu precisava disso, essa visão que eu não tenho. E aí, todos os nossos papos foram mais de afirmação do que eu estava fazendo do que algum conserto, alguma coisa assim. Pelo menos eu entendi assim. Sim. Então, e aí isso me fez potencializar o que eu já estava construindo. A me dar alguns objetivos que talvez eu não pensasse, em prazos que eu talvez não pensasse, qual que é o momento, se eu devo emagrecer mais ou menos, como é que está a minha composição corporal dentro do que eu quero atingir, Sim. se está no caminho, se não está. Se é possível, se não é possível. Se é possível, se não é possível. Então, eu vejo vocês como treinadores ou pessoas que me orientam e eu só vou lá e faço. Eu sou muito bom em executar. Sim. Então, se você falar qualquer coisa, tem que fazer isso aqui, eu vou fazer. Sim. Porque não tem negociação. Eu tenho um objetivo. Para ter sucesso. Eu tenho um objetivo e eu vou executar o que for preciso. Sim. No trabalho é assim... Na vida pessoal é assim, na saúde é assim. Cara, o que tem que fazer para atingir o objetivo é que às vezes a pessoa não sabe qual que é o objetivo. Não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Qualquer caminho vai dar certo. Ou errado, né? Então acaba que ter uma pessoa para ajudar não tem sentido. E eu acho que você também procurou a gente, se eu não me engano, eu acho que foi isso que você falou também. É o que acontece também lá, não só com você, mas com outros pacientes. Tanto eu quanto o nutricionista e hoje as psicólogas que trabalham na clínica, né, a grande maioria, são atletas, nem que sejam amadores, né? Assim, então, a gente pratica sempre um esporte e bota isso como realmente um dos pilares ali da saúde. E aí, talvez no Instagram, quando as pessoas vêm, né, e é engraçado que tem paciente que chega para mim e fala assim, doutora, você malha muito. Eu falo, não, gente, eu malho 1 hora. Não é muito, não. Eu queria malhar 3, 4, mas eu não consigo, né? Assim. E aí, por isso que buscam, né? Tipo, eu sei que você faz esporte e eu te busquei porque eu preciso de uma pessoa que me incentive a fazer esporte também, né? Assim. Também tem isso. E aí, o esporte, na realidade, foi o que começou a fazer a roda girar. Sim. Eu tinha um incômodo, eu só não sabia como. E aí, por acaso, aí falei que ia contar essa história, né? Por acaso, vendendo também, trabalhando... eu fui abordar um crossfit que eu não conhecia, nem sabia o que era crossfit de verdade. E aí
Quando eu fui dar o pitch lá de vendas, não sei como o papo virou para pitch de vendas. Ao contrário, né? Do Wallace, o pessoal lá do Sim. Evolve, um beijo para todo mundo lá. Sim. Ele começou a falar da importância do esporte para a saúde, né? Falou que muitas doenças acontecem relacionadas à obesidade e não se contabiliza isso. Pelo que eu lembro, foi isso que eu entendi. E aí eu comecei a dar objeção. Aí eu comecei a falar, mas eu tenho um peso muito elevado. Ele falou, cara, mas eu tenho... Meu pai, por exemplo, que tem 50 e poucos anos, também estava com peso elevado e está fazendo. Aí quebrou minha objeção. Pô, mas eu tô machucado. Sempre vai ter, né? Aí ele, cara, tem gente aqui que operou o joelho e faz. A gente tem um método que a gente segue em que qualquer pessoa consegue. Cara, eu não me alimento. Aí ele, cara, só vem. Só vem que isso aí você vai consertar depois. E aquilo ali eu falei, então beleza. Então eu venho. Isso era um sábado, né? Falei, segunda, 6 horas da manhã eu tô aqui. Ele, tá mesmo? Eu falei, cara, tô falando que eu tô. Aí eu não conhecia nada, tinha preconceito, né? Aquilo que todo mundo fala, Sim. CrossFit machuca, CrossFit é coisa de fresco, negócio é academia, deixando bem claro que não tem esporte certo ou errado, melhor ou pior, é para cada um. Exatamente. O CrossFit foi o que me fez virar, e quando eu vou conversar com alguém e vou dar alguma dica, humilde dica, eu sempre falo a pessoa achar o esporte que vai fazer ela ter constância. Sim. No meu caso, por acaso, foi o CrossFit. Você entrou na seita. Você entrou na seita do CrossFit. Na seita. E aí, isso no sábado, aí tem uma história legal nisso que me fez ser muito constante. Não ser aquela pessoa que vai 3 vezes, depois falta. Sim. Que no domingo, né, todo mundo que vai começar alguma coisa, normalmente se prepara um pouquinho, né? Sim. Eu teria que acordar às 5h20 da manhã e eu decidi dormir cedo, né? Pô, primeiro dia, fazer um esporte novo. Igual a escolinha, né? Não posso faltar. Não posso faltar. Já disse que eu vou, tem que ir. Aí eu deitei cedinho, 9h30, 10 horas. Eu já dormia cedo e já acordava cedo, só precisei dormir um pouquinho mais cedo. Aí deitei. Quando deu 10h30, 11 horas, uma vizinha nossa ligou, porque o marido dela tinha batido de carro, e aí pediu minha ajuda para levar o carregador, que estava acabando a bateria. Falei, cara, lógico que eu vou. Pô, não vou deixar o meu amigo na rua, né? Nem sei como tá. E eu pensei, bom, vou ficar até o fim. Ele tá sem carro, porque bateram no carro dele, eu vou com o meu carro. E o que tiver que fazer, delegacia, eu vou ficar com ele. Resumo da história, deu um fuzuê danado, a pessoa estava bêbada, não tinha carteira, estava devendo pensão. Acabou que ficou preso, a gente foi para a delegacia, ficou preso. E eu cheguei em casa às 3h30 da manhã. Isso me marca muito, porque naquele momento eu tomei uma decisão que mudou completamente a história. Eu pensei, eu tenho 2 opções. Eu tenho uma boa desculpa para faltar. Pô, tô dormindo 3h30, vou acordar daqui a pouco, 5h20. Mas se eu decidir, eu nunca mais falto. Porque eu posso dormir qualquer horário, tá cansado de qualquer jeito. Acontecer qualquer coisa, né? Eu não vou faltar. Que era um medo, né? Sim. Acordar mais cedo. Aí eu fui. Treinei daquele jeito mesmo. E eu realmente nunca mais faltei. Eu não falto, nunca. Eu não negocio. Eu escolhi um horário para ir. Para exatamente não negociar. Recomendo sempre malhar de manhã, se possível. Porque à noite acontece um monte de coisa. E pouquíssimas vezes aconteceu. Só por doença mesmo. Quando meu filho nasceu, mesmo assim eu só faltei 2 dias. Depois, quando meu segundo filho nasceu, né? Sim. Faltei 2 dias, depois eu nunca mais faltei. Então eu não negocio. Eu já tenho a minha rotina, já preparo minhas coisas de noite. Para não ter. Vim para cá, já deixei preparado. Para não ter chance de falhar. Você pode sair daqui e ir direto para lá, porque é tão pertinho. Poderia. Se fosse o caso, eu iria também. Sim. Não, mas eu falo que assim, tudo que exige um pouco de energia a mais para te tirar da zona de conforto tem que ser feito de manhã. Uhum. Desde um treinamento até o pensamento do que você vai comer à noite. Que aí, lógico, você está cansado, você vai pelo mais fácil. E se você não tiver esse pensamento de construir isso de manhã, de noite, você vai falhar. É lógico que existem pessoas, e exceção da regra, não só que funcionam mais no período da tarde, mas também que não tem horário para ir de manhã, que é tipo aquela pessoa que tem que estar no Rio 8, 7 horas da manhã, tem que sair daqui 4 da manhã, não dá para treinar, até daria para treinar 3, mas é sacanagem, né? Então, ou todas as atividades que exigem um pouco mais de pensamento, ou sair da zona de conforto ou desconforto, né? Para fazer de manhã. Eu falo que o copinho da motivação ele está cheio de manhã.
No decorrer do dia, você vai consumindo água. Chega no final, o copinho está vazio. E aí, qualquer coisa é motivo de desmotivação, né? Sim. Então, não dá para ir. Hoje, como eu já construí o hábito de fazer exercício todo dia. Sim. Claro que eu vou todo dia no CrossFit, mas se eu, de repente, tenho uma viagem, que seja de férias, sim, seja qual for a hora, à noite ou de manhã, eu prefiro de manhã sempre, mas se não der, eu vou à noite. Sim, sim. Então, acho que, claro que é importante, né, ter o horário da manhã melhor, sim. Mas se a pessoa tomou a decisão de mudar a vida dela, que se for à noite, horário. Tem que ser à noite. Qualquer horário que puder, né? Se não der, vai à noite mesmo, é isso. Não pode ter desculpa. Sim. Ou você tem resultado, ou você tem desculpa. Não dá pra ter os dois. Exatamente. E aí aconteceu contigo uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem, porque ele teve um comprometimento e ele seguiu a risco o comprometimento. Mas eu não sei se você lembra de uma das consultas. O que acontece com o Diego, ele é 100% correto, né? Dificilmente você encontra pessoas 100% corretas, exceto atletas que realmente vivem disso, né? Assim, essa é a profissão. E eu até falei, você pode sair do seu rotina alimentar, porque tudo que o João prescreveu, ele fez exatamente como tinha que ser feito, exatamente. Mesmo em situações de aniversário ou férias, né? Ele tirou férias, ele continuou fazendo uma... E aí eu até critiquei isso, não critiquei, mas até falei que ele não precisava fazer isso, que férias é um momento ali, aquilo ali não ia fazer o sucesso dele ir por água abaixo, né? Só voltar para a rotina normal. Só que você falou que isso faz bem a você, né? Não é uma coisa que vai te fazer mal, continuar na rotina alimentar, né? Então, eu já refleti bastante sobre isso, e aí, claro que foram indicações de vocês, e essa foi uma das que eu não segui exatamente. Eu acho que talvez a única que eu não segui exatamente. Eu primeiro entendo que tem que estar linkado muito com o objetivo. Sim. Né? E, para mim, esse é um dos grandes problemas das pessoas que... Se permitem, que de repente querem postar para motivar e acabam falhando. Sim. Né? E até querendo trazer um glamour para o emagrecimento. Emagreça, mas também coma, seja feliz. Acho que depende do objetivo e da pessoa. O meu objetivo, ele é muito grande, né? É uma mudança muito drástica. Então, eu precisava... Não falhar. E aí, o que eu entendi desse processo, acho que isso não deve ser feito para todo mundo. Mas eu entendi que, por ter ficado obeso, e a minha vida toda, o meu histórico estava contra mim, eu não tinha uma boa relação com a comida. E aí, eu fui aprendendo a vencer etapas e chegar nesse nível, não foi de uma hora para outra. Eu não comecei 100% radical, na dieta, né? Antes de vocês, né? Eu comecei dia 19 de dezembro, pré-natal, né? Uma semaninha ali pro Natal. E aí comecei lá no CrossFit, como eu falei, fui todos os dias, eu decidi ir todos os dias, mesmo sofrendo, com vontade de morrer de tanta dor. Sim. Eu fui todos os dias. E aí veio o Natal. No Natal, eu botei na minha cabeça quando eu comecei, vou fazer dieta durante a semana, final de semana, Natal, eu vou sair da dieta, né? Muitos fazem isso. Sim. E aí eu saí, meti o pé na jaca, comi pra caramba. Quando chegou na segunda-feira, eu tava mais pesado, me sentindo pesado para treinar. E aí eu falei, beleza, faz parte, eu vou treinar a semana, que segue. Vou recuperar. Aí treinei a semana, veio o ano novo. E aí eu meti o pé na jaca de novo. E aí eu voltei na segunda, falei, cara, de novo essa sensação de estar pesado. E aquilo já começou a mexer comigo. E eu comecei a entender que seria interessante diminuir a quantidade de besteira que eu comia. Aí eu pensei, vou fazer a dieta durante a semana e final de semana eu saio uma vezinha. Porque eu já tinha feito uma dieta há um tempo atrás que tinha dado certo. E aí fui nesse ritmo. Nesse processo eu percebi que quanto melhor eu me alimentava, melhor era o meu desempenho no CrossFit. Sim. E aí eu comecei a vencer algumas etapas e pensar muito sobre o emocional que estava ligado à comida. Por exemplo, como você falou, eu sou vascaíno. E nesses tempos, ver um jogo do Vasco sem beber cerveja é muito difícil. Eu sempre bebi cerveja. Mas a cerveja me atrapalhava no meu objetivo. E aí, racionalmente, eu pensei, por que eu bebo? E aí, as análises que eu fiz, né? Primeiro, eu bebo para ver o jogo do Vasco e me distrair um pouquinho das besteiras, mas já era um hábito beber, vendo o jogo. Tava vendo que ia perder, né?
Muitas vezes sim, infelizmente, mas isso vai mudar. Eu bebo para me distrair, eu bebo para ficar quando eu tô feliz, eu bebo quando eu tô triste, Sim. eu bebo para socializar, são coisas emocionais. Então eu não preciso da bebida. Aí eu fiz um teste inicial. Falei, pô, vou ver um jogo do Vasco sem beber. Aí eu consegui. Cara, pô, beleza, então dá. E aí eu parei de beber. Pô, eu consigo viver sem beber. Na verdade, tive alguns outros desafios. Tipo, quando encontrei meus amigos, que eu sempre bebi, gostava de beber, fazer pagode. Aí a primeira vez que eu fui encontrar com eles já nesse processo, eu liguei para um amigo meu e falei, cara, eu não queria beber. Aí ele falou, pô, então, eu também não tô bebendo, nem vou beber. Eu falei, pô, então beleza. Aí como eu tinha decidido, eu não levei nada. Sim. Aí, realmente, encontrei eles e não bebi. Falei, pô, consigo. Mais uma etapa vencida. Aí fui encontrar a família também, família da minha esposa. Sim. Que a gente sempre encontrava, bebia, uma viagem que a gente fez. Aí mesmo tomei uma decisão antes de ir. Eu não deixei pra ver o que ia acontecer. Sim. Se der, eu não bebo. Não tem... Ou bebo ou não bebo. E eu decidi não beber. E aí consegui também. Aí eu venci a etapa da bebida. Eu consigo viver sem. Sobre a comida, como eu também estava nesse processo, eu comecei a perceber o porquê que eu comia. Por que eu precisava comer um doce? Não, era só uma coisa gostosa, aquilo não me trazia nenhum benefício para o meu objetivo. Sim. E aí eu comecei a cortar. A última vez que eu bebi foi dia 4 de março de 2022. Foi a última vez que eu bebi e ali naquele momento eu já tinha parado de comer besteira também. Então eu comecei a perceber que muita coisa que a gente come, a bebida, ela é simplesmente emocional. A maioria, né? Se você tem o objetivo de evoluir, e aí como eu comecei falando, eu era obeso. Sim. Então eu não tenho uma boa relação com a comida. Então eu decidi cortar. Uma coisa que eu já tinha feito, e aí normalmente muitas pessoas fazem, vou ficar 6 meses sem beber. Só que não vai adiantar, porque você não entendeu o emocional da bebida. Sim. Então você vai voltar a beber, você vai atingir seu objetivo, mas daqui a pouco você vai voltar. O que era antes, né? Então, aí eu parei. Sim. E não me fazia mal, pelo contrário. Eu me sentia... parar de beber, né? Parar de beber, ou parar de comer, ou ir num rodízio com meus amigos ou minha família e não comer, eu me sentia poderoso. Porque ali eu vi que eu tinha domínio sobre... Você supera qualquer coisa, sobre né? a comida gostosa. Eu venço uma coisa que eu achava que eu não ia vencer. Sim. Não... E aí, claro que eu sempre me preparei para esses momentos. Eu não ia para ver no que ia dar, eu jantava antes. Sempre que eu vou em alguma coisa, assim, eu não deixo de ir. Sim. Eu janto antes e fico lá, tomo minha Coca Zero, minha água. E dá para comer também nessas situações, né? Se você se programar ali, a pessoa tem, tipo, sei lá, uma carninha, alguma coisa assim. Dá para comer alguma coisa. Como também você muito bem falou, eu tento ser 100% certo, eu não como normalmente porque eu como a quantidade. Sim. Se eu for para esse lugar, eu vou acabar deixando de comer a quantidade, sim, que para mim não tem problema nenhum. Eu não ligo de pesar a comida, pelo contrário. É menos uma coisa que eu tenho que pensar. Qual é a quantidade que eu estou comendo? Sim. Eu janto, faço lá minha quantidade, já sei que eu estou comendo. Ele é exceção, certo. Tá, gente? Por isso que eu estou falando. Ele ultrapassou o limite do que poderia... É porque para ele isso é saudável. Não estou falando para vocês fazerem, né, isso. Eu falo que a maioria dos obesos que vão no consultório, o medo é assim, eu nunca mais vou poder comer hambúrguer. Eu falo, vai poder. Às vezes você não vai querer, mas vai poder comer. E talvez um prato, igual para mim hoje, um prato de salada bem elaborado seja mais gostoso do que um pedaço de pizza. Mas não é sacrifício para mim escolher a salada. Eu gosto de escolher a salada. Então é gostoso tanto quanto. Sim. Né? E aí o obeso vai achar que não, que ele está deixando de comer uma coisa gostosa. Né? Se você for falar para uma pessoa que ainda está no processo ali, realmente vai ser muito duro ter que pensar deixar numa de realidade comer, né? dessa. Pô, nunca mais vou poder comer. E eu também pensei. As pessoas me perguntavam, mas você vai voltar a beber? Eu respondia, cara, não sei. Não sei se eu vou voltar um dia. Eu sei que hoje eu não quero. Hoje eu não quero beber. E isso no começo, né, nos primeiros meses ali. Hoje em dia, assim, claro que tudo pode mudar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu ainda estou no processo, não sei nem onde eu vou chegar. Sim. Mas a minha cabeça eu não bebo. Quando falam, mas nem um pedacinho de pizza, eu falo, cara, mas eu não como. E aí falam, pô, mas caraca, tu vai com a tua esposa, ela vai comer e você não. Cara, mas você come brócolis? A pessoa, não, então, você é obrigado a comer porque eu tô comendo? Então, é a mesma coisa, eu não sou obrigado a comer porque tem alguém comendo. E isso não me faz mal, já me fez.
Sim. Mas como eu entendi essa questão emocional, e aí, como eu falei, da questão do domínio sobre o alimento, pelo contrário, né? Me sinto bem. E aí, assim, hoje eu posso, mas eu não quero. Sim. Pô, mas nem um Mas é uma escolha sua. Não, eu não quero. Por entender que eu provavelmente vou carregar isso para minha vida inteira. Sim. Eu não tenho uma boa relação com a comida. Sim. Eu tenho pensado que é uma comparação como se fosse o alcoolismo. Sim. Ou o fumante. Sim. O alcoólatra que parou de beber. Você fala para ele beber só um pouquinho no final de semana? Eu falo que o respeito dos amigos, né, e das pessoas que veem você num processo, quem é amigo de verdade vai te respeitar 100%. Sim. Quem ali está numa amizade que não é uma amizade talvez tão verdadeira assim, vai até condenar e criticar. Como eles não respeitam, você vai ter que mentir. E eu falo, gente, que é estranho, vocês respeitam o vegetariano que não come carne e não me respeitam porque eu estou querendo fazer dieta, sabe? Sim. Aí, às vezes, eu falo, não, eu tenho uma alergia. Isso aqui é sem lactose. Não, mas não é a lactose, não. É o amendoim que está aí dentro. Você tem que inventar alguma coisa para falar, para as pessoas terem que te respeitar. Hoje, ninguém me oferece mais tanto, tá? Sim. No começo, me ofereciam muito antes de me conhecer e tal. Onde eu trabalho, alguns pacientes que não me conhecem como endocrinologista, mas como cirurgiã geral, tipo, em Guapimirim, eu recebo caixa de bombom e tal. Não é que eu não como, eu como, mas eu abro para todo mundo comer e eu não ficar com tudo para mim, porque em outras situações eu talvez comeria uma parte grande. Então eu pego um bombom, como um bombom e o resto as pessoas comem, né? E Sim. acaba. Mas o equilíbrio emocional em relação à comida é importante. Como você ainda está no processo, é importante vocês se lembrarem que vocês podem se permitir, e isso também não é ser escravo. Mas o que o Diego está falando é que, a partir do momento que ele fala não e ele não se permite, ele não é escravo das... Assim, você é livre para fazer suas escolhas. Isso Perfeito. É bacana, porque não é escravidão, né? É liberdade Exato. De escolher a coisa certa. Eu me sinto livre. Sinto livre para escolher. E muitas pessoas acabam não conseguindo. Elas Sim. até gostariam. E aí, lembrando sempre que tem que estar muito linkado ao objetivo. Se a pessoa não tem um objetivo... Às vezes a pessoa, por contar a minha história, algumas pessoas falam, pô, mas eu não consigo. Tá, mas é o seu objetivo? Se não for, tá tudo bem. Sim. Se você tem uma boa relação com a comida, é o caso da pessoa que sempre teve um bom físico, uma boa saúde. Sim, e a relação com a comida é ok. Não precisa fazer o que eu faço. O que eu acho que o pessoal que acabou ficando obeso, com a minha experiência... A maioria não vai ter relação boa com a comida. Eu daria dica de tentar seguir, Sim. tentar, né? Assim, o processo de falha ele é importante para você entender, aprender e aí chegar um dia no seu objetivo. Sim. Talvez eu pudesse começar de uma outra forma, com um esporte diferente, como eu já fiz outras vezes e não ter conseguido. Eu consegui encaixar todo o meu aprendizado, toda a minha vivência com um esporte que eu adoro, passei a adorar, e aí as coisas aconteceram. Mas acho que tudo tem que estar linkado ao objetivo. Não adianta você estar nessa fase, né, que eu estava e querer ter a mesma vida de uma pessoa que sempre teve uma boa relação. Sim. Então, quando alguém fala, pô, mas eu não consigo, eu falo, cara, mas é o seu objetivo? O que você quer? Qual é a sua relação? É engraçado que, assim, tem duas situações. Uma é, toda vez que eu faço os desafios, né, a gente faz desafio esporadicamente no Instagram, e aí eu tiro açúcar. E aí, uma vez, uma técnica de enfermagem falou para assim, eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu falei, você não quer. Vamos trocar o verbo. Porque conseguir, o ser humano consegue tudo o que ele quiser. E a outro ponto que eu ia te falar é assim, eu falo isso muito no consultório, a minha irmã também é crossfiteira, né? Assim, ela tem 14 anos de crossfit, então ela está num nível maior do que a maioria das pessoas, né? Para ficar 14 anos sem lesão. E ela tem um abdômen trincado. E em época de competição, então, que esporadicamente ela participa, ela faz todo um treinamento de periodização de treino, de planilha de corrida, de alimentação. A gente tira o glúten, tira as coisas mais inflamatórias em período específico, né, 2 meses antes da competição. Então, ela fica trincadona. E aí eu falo bem assim, eu queria ter o abdômen dela, mas ela vai na pizzaria e não come pizza. Ela pede água com gás e toma água com gás dela. Mas eu não queria fazer o que ela faz, então eu não posso querer o abdômen dela, Sim. entendeu? Se eu não faço o que ela faz, eu não posso querer ser o que ela é, né? E isso tem que ser muito claro para as pessoas.
E hoje, o que eu pergunto, hoje mesmo foi um paciente magro, constitucional, né? Magro, alto, e ele já teve o objetivo de ter 90 quilos de músculo, só que ele tem 70. E eu falei com ele que ali no consultório ele não ia conseguir chegar nesse nível de 20 quilos a mais de músculo, porque eu trabalho com saúde e não com doença. E, acima de tudo, ele tinha mais de 40 anos. Falei, acima de tudo aqui, não é factível pelo que ele faz, tá? O objetivo, ele não é bodybuilding. Ele tem um trabalho secundário. Sim. Então, ele teria que comer uma quantidade gigante de comida, né, tomar uma quantidade grande de produto para chegar no objetivo que ele queria e para nada, né, assim. E aí não condiz, porque o valor agregado ou utilizado naquela situação ali, ele passou uma dieta, me mostrou uma dieta que ele estava fazendo, que tinha um booking sujo, então no meio da tarde tinha um batata frita, hambúrguer e um milkshake, e tinha 200 gramas de morango em uma das refeições, todos os dias. Eu falei, gente, quem tem condição financeira de pagar 200 gramas de morango hoje todo dia? Então eu falei, não tem como fazer, porque não é viável para a sua profissão e o que você deseja, tá? Então, o objetivo é importante você entender e o para que é importante você entender. Porque para que você está fazendo isso? Para tirar a roupa e ficar gostosão? Porque isso talvez não seja um objetivo tão firme para você continuar o resto da vida, mas talvez treinar melhor, ser um bom pai para meus filhos, ser um exemplo, ser um bom esposo. Isso sim faz sentido, né? Assim. Sim, assim, eu sempre tive alguns motivos para fazer, né? Tem a questão estética, claro. Lógico. Sempre, né, como eu falei, a minha vida inteira fui acima do peso e me influenciava, né? Influenciou boa parte da minha vida. Então, tinha a questão estética, mas tinha a questão de saúde, tinha a questão da família, de poder viver um pouquinho melhor, mais tempo e poder aproveitar meus filhos, que são pequenos. Correr, né? Brincar, sem passar mal, né? Tudo bem que eu chego em casa cansado, então, mesmo agora eu também não consigo tanto, mas já melhor do que antes, né? Melhor do que antes. Então, não só pela estética, não só pela saúde, não só pelos filhos. Às vezes, um desses motivos pesa mais do que o outro, mas só um motivo, acho que é pouco. Sim. Se for só questão estética... Mas pode também ser um primeiro que vai mudando outros, né? Que vai puxando outros. Na realidade, dependendo do caso, você nem sabe exatamente qual motivo, você só quer. Sim. E tá tudo bem, só vai e depois você vai achando. Sim. Acho que é importante entender que é um processo. E aí, isso também... Leva tempo o processo, né? Foi uma coisa que é igual me ajudou. Jurídico. Jurídico leva tempo, né? Sim. É um processo. É um processo. Porque, falando de emagrecimento, eu saí de aproximadamente 125 quilos e o meu mínimo foi 83 quilos, com saúde. Sim. Então, foram 42 quilos. Eu entendia que era um processo, eu não sabia quanto que eu ia emagrecer em quanto tempo. Mas eu estava fazendo, e aí com a orientação de vocês, eu ia percebendo se eu estava no caminho certo. Sim. Nesse processo, tinha semanas que eu emagrecia 3 quilos, 2 quilos, 1 quilo ou não emagrecia. Mas eu percebia que era um processo, tá tudo bem. Sim. Então, aí eu ficava lá uma semana com o mesmo peso. Aí continuava. Na outra semana eu já tinha emagrecido. Então, entender que é um processo, né? Foi esse processo de emagrecimento e agora já estou no outro processo de crescimento. Porque houve uma mudança e isso é importante, não foi só com você, mas com outros pacientes também aconteceu a mesma coisa. Eu estava até conversando isso com o João hoje, que eu falei que na nutrição clínica a gente diminui caloria porque o objetivo maior na nutrição de emagrecimento, tá? Que a gente está falando de obesidade, não de outras doenças. Mas na nutrição clínica a gente retira alguns alimentos e coloca outro, mas basicamente para a obesidade a gente diminui caloria ingerida, para o gasto ser maior do que, né, a ingesta. Ok. Na nutrição esportiva, a gente coloca comida, né? Assim, então, para o obeso, meio que, talvez bugue a cabeça, mas também seja um ponto bom e você pensar assim, calma, a gente está na nutrição clínica, quando a gente chegar na esportiva, a gente vai botar mais comida. E o que aconteceu com o Diego é que acontece, eu falo geralmente lá no consultório, porque você pode virar de um C para um D, né, na bioimpedância, né, o Czão para o Dzão. E aconteceu isso. Então, o objetivo no início era perder gordura, no meio do processo veio ganhar músculo, né? E ainda está, como ele falou, ainda está no processo. Mas isso é bacana para as pessoas entenderem, porque vai mudar muito, né, durante essa jornada, né? Sim, e aí falando da estética, às vezes você vai se olhar e aí isso vai, num primeiro momento você vai vendo, tô melhor, e aí chegou num momento que eu pensava, acho que eu já estou um pouco mais magro do que eu gostaria. Mas eu pensava, cara, mas é um processo, esse não é o meu corpo definitivo. Sim.
E até hoje. Hoje eu ainda não estou no meu corpo definitivo. E às vezes eu fico pensando, pô, já tô grande, eu vou crescer mais. E é engraçado, Tipo, sabe por que é? Eu tive um que era obeso e que a gente perdeu peso e ganhou um pouco de músculo, mas ganhou músculo depois que também mudou a chave, né? Que aí saiu da nutrição clínica para esportiva. Mas no começo da nutrição clínica, onde ele emagreceu, ele não, às vezes ele não passava entre um carro ou outro porque ele tinha na cabeça dele um tamanho maior do que ele estava. E aí ele falava bem assim, não, eu não vou passar ali não. Aí o que eu fiz para ele, ele teve que ficar uns 30 minutos um dia olhando no espelho para ver o tamanho real dele, e todo dia eu fazia ele olhar, ficar 5 minutos na frente do espelho, para ele ver o tamanho real que ele estava, porque na cabeça dele ele ainda era gordo, sabe? Sim. E isso deve acontecer também, porque assim, na hora que você perde gordura e você fica magro, você fala, gente, eu tô magro demais. E na verdade, calma, não é magro demais, você vai ganhar um pouco de músculo depois. Sim, né? você perde a referência, assim, você não sabe. Eu, às vezes, penso, pô, tô magro, não, pô, acho que eu ainda tô gordinho. Sim. E às vezes até hoje, assim, eu fico ainda... buga, né? Dá um buga. Tipo, eu sou forte, eu sou normal, eu sou magro. Sim. Quando alguém fala, pô, você tá magro, eu penso, não, mas eu acho que eu tô forte. Não, e pra homem você falar que ele tá magro é a pior coisa do mundo, né? Assim, eu acho que eu tô forte, pô, tô magro? Você acha que eu tô magro? A pessoa assim, tá treinando não? Tá magro. Aí tem vezes que falam, não, tem pessoas que falam, não, você, pô, tá forte, pô, beleza. Então, isso aí. A palavra que eu quero escutar é forte, não é magro. Comprovando que eu tô atingindo o meu objetivo. Sim. Hoje já tem acontecido um pouquinho mais. Mas é assim, você perde realmente a referência, você não sabe se tá magro demais, se tá bom. E aí, claro, eu acho que é uma construção desse conhecimento. E de imagem também, de imagem, né? Porque se a gente for falar de tempo, né? Pô, é um tempo curto para emagrecer. O seu foi curto, né? Assim, tem gente que leva uma vida inteira para chegar nesse objetivo. Eu lembro também de é porque homem é mais fácil, né? Uma paciente minha, que era minha aluna de faculdade, e ela virou e falou para mim que ela queria... o objetivo dela era ter um corpo onde as pessoas sabiam que ela fazia algum exercício. Mas não foi assim que ela falou. Ela falou assim, eu queria que as pessoas soubessem que eu faço exercício. E eu não entendi o primeiro ponto. Aí eu falei, como assim? Ela assim, igual você. Onde você chega, as pessoas sabem que você faz exercício. Eu falei assim, você treina há quanto tempo? Aí ela falou, 2 anos. Eu falei, então, eu treino há 22 na época, né? Eu falei, então, eu treino há 22. Daqui a 20 anos a gente conversa. Porque é uma construção, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Então, para ficar claro, o Diego tem 34. Daqui a 10, se ele mantiver um padrão, e que eu acredito que vá, porque a cabeça mudou, ele vai estar melhor do que ele está hoje, porque é isso, é uma construção. E leva tempo, né? Sim, falando de resultado, falando de desempenho, né? Sim. E dependendo do esporte, por exemplo, no CrossFit, tem essa questão de um acolher o outro, mas Sim. também tem a competição. Você provoca o seu amigo, mas torce por ele. Sim. E aí, às vezes, tem um amigo que está há muito mais tempo que você. Às vezes, você vai até ganhar dele no odd, mas muitas vezes você vai perder e tem que entender que, cara, ele está há muito mais tempo, já tem um corpo todo preparado para desempenhar aquilo e, às vezes, você até ganha, porque, sei lá, você tem alguma habilidade melhor em alguma coisa. Aquilo, mas é notório que quem tem mais tempo vai acabar desempenhando melhor. Então, técnica, né? É um processo, né? Acho que uma das coisas importantes de fixar é que é um processo. Se tiver um objetivo, a tendência, se você atingir ali aquele objetivo a curto prazo, é que você relaxe. Então, isso me ajudou muito, tanto na parte da alimentação, quanto me ajuda até hoje na parte do exercício, né? Me ajudou, porque eu não fiz só o CrossFit também, eu comecei a correr também final de semana. Musculação também, você está fazendo alguns auxiliares, né? Faço musculação, mas corrida eu fiz desde o começo. E aí, quando eu comecei a correr, a primeira vez eu caminhei e corri 2 minutos. E aí, fui lá meia hora. Pô, fui evoluindo. Sim. Do meu jeito, sem orientação, mas entendendo que existia um processo naquilo também. Passei a correr meia hora, passei a pensar no tempo que eu estava correndo, no pace. E na quilometragem também. Na quilometragem, aí cheguei a correr 10 quilômetros, 15, isso aí. Meia maratona. Eu falo que o CrossFit, ele traz um pertencimento, que é o que aconteceu contigo, né? Assim,
Tem outras modalidades. Uma hoje que está muito na moda é o beach tênis, que tem um centro de pertencimento, que não é só o esporte em si, mas a galera que você faz ali. Eu falo que eu odeio todos os exercícios do CrossFit. Eu odeio. Porque todos me humilham, todos. Mas eu adoro o CrossFit, entendeu? Sim. Porque, na verdade, o local, né, ali, o pertencimento é muito bacana. A corrida, para mim, é um esporte bom para você conseguir ver sua evolução muito fácil. Porque a pessoa que está ali fazendo a musculação sozinha, ou o cross, ele vê a evolução. Porque um toast bar, no começo é difícil, depois de 1 ano ele evolui, daqui a pouco você está fazendo um músculo up, está ótimo, está lindo. Mas é uma evolução. A corrida, a evolução é mais rápida. Sim. Que aí você, em meia hora, você fazia, sei lá, 2 quilômetros, em meia hora, daqui a pouco você está fazendo 3, daqui a pouco você está fazendo 5. Daqui a pouco você está fazendo 5 quilômetros em menos de meia hora, sabe assim? O bacana da corrida é que a métrica é muito fácil de você fazer, né? Assim. Sim, trabalha também a mente, né? Sim. Porque você está correndo ali, ouvindo uma música e está pensando em um monte de coisa. E resolve problemas, né? Resolve problemas. Você pensa em um monte de coisa. Ficava pensando, caramba, eu tô correndo mais. Isso me estimulava, né? Sim. Tipo, caraca, eu tô conseguindo. O que eu falo da corrida é que você tem que ultrapassar a barreira dos 10 minutos. Que os 10 minutos primeiros são, tipo assim, cara, por que eu tô fazendo? Só vou correr 10. Só vou correr 10. Aí depois você termina o 10º, você fala, vou mais 10. Aí já foi, né? Aí você faz quando seu corpo aguentar. Começar a correr com 5 graus é doído. Então, eu falo que aqui em Teresópolis, agora nessa fase de frio, né? Porque o frio começou tardio, mas começou. É sempre uma desculpa para as pessoas, mas nessa época é que você vê realmente as pessoas que vão continuar para frente, né? Aí eu falo, gente, mas aqui nem neva. Tem lugar que só tem neve e a pessoa vai treinar. Sim. Então, é lógico que tem pessoas em locais favoráveis que só faz sol, ok, mas tem gente pior também. Qual a desculpa que você vai continuar usando? Sim. Porque dentro da academia, que depois você aquece, é calor, não é frio, sabe? Vai vestido, vai de moletom, não precisa ir pelada, né? Assim, bota um moletom, não inventa uma desculpa ou uma objeção igual você falou. Para mim, porque para mim não tem desculpa, não tem nenhuma. Eu treino, eu acordo todo dia às 5h20 da manhã. Não, isso eu faço há anos, não é confortável e nunca será confortável. A gente, nesse período, a gente pega escuro e gelado e a gente vai mesmo assim, porque não tem desculpa, não tem negociação. Primeiro é você e depois as obrigações, né? Talvez o objetivo ali maior não é só... Lógico, é bom para a mente e para o corpo, mas é a primeira vitória do dia, né? Tipo, conseguir vencer a cama que estava quentinho e sair de casa para fazer um negócio que é desconfortável. Então, você já começa vitorioso no primeiro momento do dia, sim, né? Assim, isso é bem bacana. Nesse momento. Eu acho que o que faz ser uma desculpa, é um pouco do que você falou, porque sempre tem alguém que consegue fazer. Sim. Então, se tem um que consegue, você também consegue. É isso. Basta ter a mesma vontade. Sim. Então, mas eu dormi tarde. Não, tem alguém que não dormiu e está treinando. Mas está frio, tem alguém que está treinando na neve. Sim. Mas eu estou estressado, tem uma pessoa estressada. Então, sempre vai ter alguém fazendo. Sim. Então, se outra pessoa pode... Por que eu não posso, né? Lá na Bahia, onde minha irmã mora, eu falo do CrossFit há 14, porque antes do CrossFit ser o CrossFit atual hoje, né, que virou uma febre por um tempo, agora diminuiu um pouquinho, eles já treinavam... Eles não tinham boxe, para você ter noção. Eles eram na rua, que o cara alugava um lugarzinho, ou então pedia uma garagem emprestada para ele guardar o material, que era pneu, sabe assim, era bem, bem primordial assim mesmo. E ele até hoje, ele é um cara sensacional. E minha irmã sempre fez isso, desde sempre. Só que lá na Bahia, onde ela mora, né, em Jequié, é uma cidade quente, extremamente quente. Então, a primeira aula é de 5 às 6 da manhã. Porque no horário que é de pico, lá de sol, é muito quente dentro do boxe. E eu falo, gente, eu acordo de 5h20 para treinar 6. Para quem treina 5, tem que acordar 4 e pouca. Só que era o horário que minha irmã tinha, porque as crianças ficavam com ela de tarde, estudavam de manhã, ela trabalhava de manhã, e de tarde as crianças ficavam com ela. Ela não tinha um horário para treinar. E deixar as crianças sozinha, ela só poderia deixar em casa quando o marido dela tivesse. Então, de 5 a 6, quando ela treinava, ela poderia, o marido estava em casa e as crianças dormindo. Então, ela chegava em casa, acordava as crianças para tomar café da manhã às 6 e pouca para levar para a escola e ia trabalhar. De tarde, ela ficava com as crianças, porque ela não tinha babá. E de noite, o marido dela chegava do trabalho e ia treinar. Então, não teria outra opção para treinar. Então, é isso. Se é esse horário que eu tenho para treinar, é esse horário que eu vou. Eu falo, se a academia abrisse 5,
eu acho que alguns loucos iriam, né? Certeza. Eu seria uma das loucas que iria, né? Se tivesse que ir, é isso. Não tem escolha. E aí, hoje em dia, já é parte da minha vida. Sim. Hoje, se deixar o treino todo dia, eu tenho que brigar com a minha mente para não treinar, para descansar. O pessoal lá no boxe fala, pô, tem que descansar. Descanso também é treino. Mas, assim, é tão bom. Há muito tempo atrás não foi, mas ficou tão bom para mim, porque virou um hábito, que um dia sem treino é um dia estranho. O corpo sente falta. Né? O dia é diferente. Sim. Até mesmo quando eu estava ainda vencendo essa questão da comida, quando eu treinava, eu tinha muito mais força. Ah, sim. Ou seja, por isso que eu treinava todo dia. Sim. Porque eu tinha mais força, eu já tinha, tido um esforço grande para sair. Não só esforço, mas eu vou dizer bioquimicamente falando, né? Assim, eu acho que eu já falei isso em algum podcast, mas eu vou repetir aqui. Quando a gente faz exercício, é produzido alguns hormônios ali durante o exercício, de prazer, que o pessoal até conhece, mas eu vou falar de um que é bem característico, que é a serotonina. Ela é produzida não para você ficar feliz no treino, mas para mudar a sua percepção de dor. Então, você está com dor e você continua fazendo aquele esforço, mesmo com dor. Então, o corpo ele produz serotonina justamente para você mudar a percepção. Isso é uma dor, mas é uma dor que vai fazer bem. E aí você continua fazendo. Então, quando você sai do esporte, você sai com serotonina alta. A serotonina que talvez você buscaria na comida. Só que você não vai precisar buscar mais porque você produziu ali na hora do exercício. A única coisa cruel para quem está começando, não para a gente que já tem uma raiz no esporte, é que o exercício, o prazer é posterior. Então, quando você termina o exercício, você fala, ainda bem que eu treinei. E aí sinto bem. O da comida é imediato. Então, é uma confusão da gente negociar isso com a pessoa que está começando um esporte naquele momento. Você fala assim, calma, o seu prazer vai ser depois, que a recompensa vai ser posterior, não vai ser... Só que é lógico, a recompensa imediata é muito melhor do que uma recompensa posterior a um esforço, né, causado. Aqui você senta na mesa e come uma coisa gostosa que você acabou de pedir no iFood. Então, ali, para você ter esse embate, é complicado. Esse embate a gente tem não só na parte da saúde, do exercício, mas no financeiro também. Sim. A gente busca o prazer imediato, né, esquece do prazer futuro. Sim. Então, é pagar o preço agora para depois ter um prazer. Sim. E até é bom falar sobre motivação também, né? Sim. Porque aí, provavelmente você já passou por isso, ou, enfim, eu não sei se alguém já falou, mas as pessoas devem pensar que você vive motivada para fazer exercício, que eu vivo motivado para fazer exercício. Não. Muitas vezes eu não quero, eu também não quero ficar em casa, até hoje, né? Sim. Como eu malho à noite, eu estava malhando todo dia, mas aí agora... Ele faz cross de manhã, para que fique claro, ele falou no começo para vocês não ficarem confusos. Ele treina às 6 da manhã crossfit e ele malha à noite musculação. Beleza? É isso. É isso. E aí eu estava indo todo dia, percebi que eu estava ficando muito cansado, eu comecei a ir 3 vezes na semana, de segunda a sexta, sábado e domingo também. Sim. Então, muitas vezes cheguei do trabalho cansado, cara, não tô com vontade, mas eu decidi que eu vou fazer. Então eu vou. E aí ali depois que eu começo, aí já comecei, eu vou embora. Sim. Mas às vezes eu tenho que brigar, vou fazer um pouquinho mais para me provar que eu consigo vencer a minha mente. Sim. Então eu tô lá correndo, às vezes para aquecer, vou correr 10. Começo com a ideia de correr 10, não. Vou correr meia hora, porque aí eu provo que eu venço, né? Eu controlo a minha mente. Então, muitas vezes as pessoas acham que tem que ter motivação. Cara, só tem que ir. A motivação, ela vira disciplina por um certo tempo, né? Assim, dificilmente eu estou motivada para acordar no frio. Sim, você até posta lá, né? Às 6 horas da manhã. Pô, gente, é realmente sacrificante. Porém, o que o Diego falou, eu vou deixar muito claro, que talvez essa seja a palavra do podcast. É uma decisão. Você precisa ter decisão. A minha decisão é ir. E uma coisa hoje que fica mais fácil para mim e talvez para você é ter aquela mesma galera que você gosta esperando que você vá naquele horário. Então, muitas vezes, por exemplo, eu treino CrossFit, eu treino segunda, quarta e sexta e sábado, né? O aulão de sábado. Os outros 2 dias eu treino musculação e no domingo eu treino musculação ou um cardio longo. Então, eu treino todos os dias, eu não descanso porque eu faço periodização, né? Assim, você faz CrossFit todo dia, você tem que descansar um dia, pelo menos. Mas eu sei que segunda, quarta e sexta vão estar 3 meninas me esperando.
E se eu não for, vai ser um desfalque ali naquele grupo, entendeu? Então, isso também é importante para quem não tem uma motivação ou uma disciplina de treinar, é fazer um compromisso com outra pessoa. Sim. E com amigos, e seja. O CrossFit, ele é um dos esportes que mais tem esse grupo, né? Esse senso de pertencimento e tudo. É bem bacana. Para quem nunca tentou e que quer decidir emagrecer igual o Diego decidiu, eu acho que um bom conselho que você dá é talvez cross, talvez beach tênis, talvez futevôlei, qualquer um dos esportes que você tiver engajado, ou que você sentir essa sensação de pertencimento, mas tente até conseguir, porque você vai conseguir um dia. Tem Sim. esporte para qualquer pessoa. Eu vou dizer que até zumba, dança, é uma coisa que você mexe seu corpo, né? Assim. Sim, falando até do CrossFit, é bom falar do CrossFit de verdade, né? Que CrossFit, para quem não sabe, é uma empresa que tem um método, e aí nesse método tem essa questão do sentimento de comunidade. Sim. Acho que a aula é feita de forma que tenha isso, as dinâmicas. Então, de fato, assim, quando a gente tem lá o grupo do pessoal que treina no mesmo horário, e quando Sim. um falta, a gente começa a brincar, cadê você? Sumiu, tá pagando mensalidade, não vai. Sim. Qual esporte que tem isso? São poucos que tem, Sim. né? Sim. Eu não gosto de academia, né? Assim, nunca gostei. Hoje eu faço porque eu quero potencializar meu resultado. Se dependesse talvez da academia, eu não teria atingido. Se Sim. eu começasse lá, como eu já Sim. fiz outras vezes. Sim. Muitas pessoas vão para a academia sem gostar, porque só vem aquilo. Eu acho que é legal se permitir outros esportes, né? Que seja para tentar e não ir mais, mas Sim. pelo menos você foi e descobriu se aquilo Sim. é para você. E no CrossFit tem muito preconceito, né? Sim. CrossFit lesiona. Então, quando a gente fala de método, é também para não lesionar, de forma que qualquer pessoa consiga obesa, fazer. magra, velho novo, consiga desempenhar ali o seu melhor. Então, cara, isso faz muita diferença. Tanto o social, né, que tem no CrossFit, e aí uma das coisas também que eu percebi que eu precisava era nutrir minha mente. Então, muitas vezes, até quando a gente bate papo, que eu não sei muitas coisas de forma técnica, mas eu já ouvi no YouTube alguém falando. Eu também sempre busquei nutrir minha mente, né? O social ajuda Sim. a nutrir a mente, são pessoas com o mesmo pensamento. E a gente também, eu sempre pensei, cara, tô lavando a louça, vou botar um videozinho que fale sobre saúde para me ajudar. O João fala muito, né? O João Neto, ele gosta muito da parte comportamental e ele fala que é o que você consome, não é só de comida, é o que você consome de conteúdo na tua vida. Sim. O que você está assistindo, o que você está vendo, o que você está conversando, é importante. Tudo contribui para que você não falhe. É seu meio, né? Sim, aí às vezes você começou lá, tá empolgado, só que você tá sozinho. Sim. Você vai para academia sozinho, quando você pensa em sair, seus amigos estão fazendo outras coisas, não que você tenha que abandonar os amigos, Sim. mas você tem que saber usar uma estratégia de forma que você consiga nutrir sua mente para vencer esses desafios. É o grupo com o mesmo objetivo, porque e facilita muito, né? Até porque se você quer ficar sarado, né? Que eu vou falar um termo bem, tu tem que andar com pessoas saradas, porque as pessoas saradas ela têm um segredo, assim. Se você quer ter dinheiro, você tem que andar com pessoas com dinheiro para você entender o que elas fazem para ter aquilo ali, né? Sim. Então o que você faz, com quem você anda. Meu pai falava um ditado que é chato, né? Todo pai acho que já falou esse ditado, né? Anda com quem anda, me diga com quem andas que eu te direi quem Sim. Então é importante não só o que você vive, né? Mas com as pessoas que você vive, porque vão ter ali pessoas que vão querer te puxar para baixo. Sim. Porque você está se destacando um pouquinho mais do que ela. Também, né? E aí também um negócio que vale falar é das pessoas que querem ajudar, mas acabam atrapalhando. Eu, assim, nunca me influenciou, mas tem... Às vezes um amigo, ou a mãe, ou o pai. Sim. Pô, mas você já tá bem, come. Pô, aí a pessoa... Isso deixa na dúvida. Sim. Ou até mesmo quando a pessoa vai falhar. Não faz isso porque você não pode. Muitas vezes isso me fez mal, né? Sim. Assim, se a pessoa vai falhar, cara, falha, mas depois volta. Eu falo que toda vez que vai uma mãe e um adolescente, eu falo, não fala. Porque o que acontece? É assim, ó, eu falo, esse é um exemplo fácil de falar, assim. Eu tenho uma paciente que vai ela e o esposo. E aí o esposo falou bem assim, esse requeijão tem na sua dieta? Aí ela assim, tem. Aí ele, mas é uma colherona dessa mesmo? Aí ela,
tipo, não era, mas ela foi lá e bota mais, entendeu? Assim, porque inconscientemente, só de raiva, você vai falar assim, eu que mando em mim. Sim. Eu vou botar quanto que eu quero comer. Entendeu? E aí você burla porque a pessoa comentou, né? Então eu falo com a mãe, geralmente assim, ó, não fala, deixa ela perceber. Você já falou, quem tem que falar é o profissional, porque senão ela não vai te escutar, porque ela vai fazer o contrário inconscientemente. Porque o ser humano, ele acha que ele tem que mandar nele. Então ele faz contra uma coisa, mesmo que seja a favor dele, né? Assim, é complicado. Atrapalha muito, assim. Então, um pedido para quem tem alguém tentando é não fale nada, deixa a pessoa. Se ela você pode falar uma vez porque você ama e deixar seus argumentos, mas insistir nisso é muito ruim, né? O que ajuda muito, e isso me ajuda até hoje, é quando alguém reforça. Cara, você tá bem, pô, você elogia, emagreceu, né? nossa. Isso bacana. dá uma força. Até quando eu postava, agora eu tô postando menos, um pouquinho. E aí um monte de gente comentava, eu ficava, caramba, as pessoas estão vendo. Sim. Não é só... Eu tô vendo, eu tô satisfeito, mas, poxa, quando as pessoas reconhecem também... O reconhecimento é sempre bom, né? Sim. Demais, ajuda muito. Então, isso ajuda, isso ajuda. Ele falando aí de postagem, vamos botar ali a telinha? Bota aí, William, para mim. A evolução do Diego, só para vocês ficarem entendendo, porque agora vocês estão vendo ele aqui, né? Assim, mas um antes e depois aí de respeito. Esse ainda não era, não tá do jeito que você estava, né? Aqui ainda foi no meio do... Não. Não, esse já é agora. Mais recente, tá com tatuagem. Esse daí, esse né? Que tem uma evolução. Ó. Aí a gente percebe o tempo ali, né? Assim, fevereiro de 2023. E aqui já é abril de 2024, né? Assim, a evolução é bizarra. Essa primeira eu já tinha emagrecido 10 quilos. 10 quilos na primeira foto? É porque eu não achei outras fotos. Não tirava, né? Nem tirava. Eu tenho uma coisa que eu me arrependo. De não ter tirado foto que tirado era mais antes. foto. E de ter tido mais fotos de antes, assim. Sim. Eu nunca gostei de tirar foto porque não me via bem, eu evitava. Sim. Não que eu goste hoje também, que eu não quero ficar aparecendo, mas eu gosto de tirar foto do resultado. Então não tenho tanta foto assim. Até minha esposa às vezes tá lá vendo foto. Cara, me manda essa foto porque eu quero ter isso... Sim. Para poder fazer registro, um comparativo. Né? O bacana que eu falo com as pessoas, porque a internet, ela pode ser, as redes sociais, ela pode ser uma coisa muito negativa quando você vê só coisa boa, só vitória, né? Mas a vitória é importante para motivar outra pessoa que está naquela situação e ver que é possível de fazer. Eu lembro que eu te falei isso, ajude outras pessoas e fale sobre o seu processo, que isso é super importante, porque vai ter gente que vai achar chato, mas talvez quem vai achar chato é quem não conseguiu chegar nesse objetivo. Fala, nossa, cara chato, ele só bota isso. Mas isso é muito importante. Quando eu parei de postar de manhã que eu ia para academia, porque até meu marido falava assim, amor, você está fazendo o mesmo conteúdo, faz outras coisas diferentes porque está ficando chato. E eu parei de fazer por um tempo, porque eu fiquei desmotivada. Uma paciente minha falou assim, cadê que você postou? Você foi para onde? Foi para o CrossFit ou foi para musculação? Porque eu só vou de tarde porque você me bota de manhã para ir. Porque eu falo, ela já treinou de manhã, eu tenho que treinar de tarde. E aí, isso daqui que você bota, né? Ou quem está passando por esse processo é importante de colocar para motivar outras pessoas que estão nessa mesma situação e ver que é possível de fazer, né? O que eu penso se eu conseguir, qualquer um consegue. Uma pessoa normal, que também trabalho, também tenho família, também fico estressado... Tem um time de vendas que me dá um trabalhinho de vez em quando, mas amo todo mundo. Sim. Então, assim... Vão travar as batalhas diferentes da sua, mas vão travar igual você travou, né? Assim. Todo mundo vai ter suas batalhas, assim. Então, de fato, é legal ver, motiva, que eu não sou muito bom. Quem sabe um dia, se eu ficar famoso com isso, eu tenho alguém para fazer por mim. Eu brinco com a minha esposa, um dia você vai só controlar minha rede social. Sim. Mas eu gostaria de postar mais, de ter mais coisas, de ter mais conteúdo e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, sem o objetivo de parecer superior, de forma nenhuma. Sou uma pessoa normal, como qualquer pessoa, só que eu, tomei uma decisão de fazer acontecer. Sim. Então, quando eu posso falar, sem querer também que a pessoa faça, com certeza, assim, mas de dar uma possibilidade, cara. Eu acho bacana você falar também das suas derrotas, né? Porque o ser humano, ele só conta a vitória, mas ele não sabe contar as derrotas. Ou William, deixa na primeira, naquela que só tem ele agora e ele antes, a outra. A outra? Aí, isso aí. Só para ficar na tela aí, para a gente chegar nas considerações finais aí. Fala para mim, se fosse falar para alguém que está nesse processo,
ou sei lá, uma frase motivacional, ou o que você falaria para você mesmo quando começou lá atrás, para talvez a pessoa entender, tá na sua posição e entender o que você vai falar aí agora. Cara, o que eu falaria é para continuar tentando, para nunca desistir. Às vezes a desistência ela é momentânea, é naquele momento. Muitas vezes eu não comecei porque eu tinha medo de desistir mais uma vez. Mas continua, mesmo que seja desistindo, porque um dia vai conseguir. Se eu pudesse falar lá atrás, talvez eu tivesse conseguido antes. Foi um processo duro, assim, será que eu vou tentar mais uma vez e vou falhar mais uma vez? Antes de começar. Depois que eu comecei, eu nunca pensei que eu... fosse falhar. Que dessa vez eu vou falhar porque eu percebi que eu dominei minha mente. Sim. Ali foi a chave. Hoje eu sei que eu não vou falhar mais, a não ser que eu queira. Sim. Mas, por acaso, eu não vou falhar. Então, se eu pudesse falar para quem está nesse processo e com certeza já desistiu alguma vez, quem nunca desistiu de uma dieta, né? Cara, desiste mais uma vez, tenta mais uma vez. Tenho certeza que um dia a pessoa vai conseguir. Sim, sim. Acho que eu falaria isso. E aí, o que você bota de base é ter um objetivo, encontrar um esporte onde te motive, e aí o resto vem automático. E tomar decisão. Não negociar com essa decisão. Decisões racionais que vão controlar o seu emocional. Então, é para treinar 3 vezes na semana? Então, não pode falhar. 3 vezes na semana. Você está fazendo 3 e decidiu treinar 5, cara, então são 5. Então, o objetivo, com o esporte, com a decisão, não tem como dar errado. E segue, né? E segue... Traça a sua meta e vai, né? E vai. E se não tiver meta, vai do mesmo jeito. Sim. Eu não tenho meta, mas... Mas você tinha um objetivo. Que era não ser obeso, mas... E hoje o meu objetivo é construir o melhor corpo que eu puder. Sim. Eu não sei qual é o melhor corpo, mas é isso. Vamos continuar trabalhando. Então, ali, na primeira, ele teria que começar com a nutrição clínica, mesmo foi que a gente começou, e agora a gente está na nutrição esportiva, para ocupar o espaço da pele, né, que ficou aí, de um processo de obesidade mesmo, né? Muito bem, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela sua jornada, né? Continue nesse processo, não só de construção da melhor versão, mas de ajudar outras pessoas e motivar as pessoas de continuarem ou não desistirem do processo. Eu acho que é bacana. Não pare de postar nas suas redes, por mais que isso é chato, eu sei que é chato, para quem não trabalha com isso. Para quem trabalha já é chato, para quem não trabalha é mais chato ainda, né? Assim, que às vezes você acha que você não tem conteúdo, às vezes você não quer aparecer mesmo. E tá tudo bem, mas aparece de vez em quando para mostrar como é que você tá, que acho que as pessoas vão ficar felizes. Fala para mim o seu Instagram para as pessoas seguirem, só para te fazer postar. Se a galera seguir, já vai me incentivar. @Diego com Y, Bruni, Bruni. É meu Instagram. Eu queria agradecer. Para mim é um marco para mim estar aqui. Eu sempre tive um sonho de poder falar. Eu sei que isso pode atingir muita gente, e se eu ajudar a mudar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz, mas eu queria te agradecer por essa oportunidade, também por toda a ajuda, de vez em quando eu posto e agradeço, mas sou muito grato pelas pessoas que me ajudaram. Sim. Então vou tentar falar alguns nomes, Sim. Mas se eu esquecer de alguém, me perdoe, não é por mal. Queria te agradecer, queria agradecer o João, queria agradecer a galera do CrossFit, ao Wallace, aos professores, o Wellington, ao Luiz, ao Gerard, que me ajudaram muito, sempre me incentivaram. A minha esposa, cara, que... Ela é a que você tem que agradecer primeiro, filho. Que sempre compreendeu, ela nunca... Criticou, sempre... Ela não deixou de comer, eu nunca pedi para ela deixar de comer. Sim. Mas sempre respeitou enquanto tô viajando e eu vou correr, eu vou fazer um exercício... Ela sempre me deu força. E ficou com as 2 crianças enquanto ele fazia exercício. Fica com as 2 crianças e ficou com o bebê quando ele nasceu. Estava recém-nascido ali, eu fui fazer exercício. Sim. Então, agradecer minha esposa, agradecer minha sogra, minha mãe, né, todo mundo. Um beijo para minha mãe, para não deixar ninguém para trás. E as pessoas que me deram força, meus amigos, todo mundo que falou alguma vez, cara... que eu achava que não estava vendo, cara, eu tô vendo. Tá bem pra caraca, você né? Assim. Tá evoluindo, continua postando, então obrigado a todo mundo que sempre me incentivou. É isso aí. A gente vai deixar aqui na descrição o Instagram dele para ninguém errar. E, de novo, postem qualquer coisa aí, botem aí embaixo coisas que vocês querem que a gente traga para cá. Eu hoje fiz diferente, né? Trouxe um paciente
que foi um destaque aqui para encorajar, eu sabia que ele ia encorajar. Curta, compartilha e o quê? E se inscreva no canal, é isso, né? Eu não sou blogueira, não sirvo para isso. Mas é isso, deixem aqui sempre comentários que a gente vai ficar feliz de trazer mais assuntos. E quem sabe esse Fera traz outros assuntos para a gente também. Muito obrigada, tá, gente? Obrigado. É isso, galera.